Estamos de volta hoje conversando com a juíza e escritora Rejane Suchsberg, falando sobre a violência contra a mulher. Doutora, a senhora escreveu este livro aqui, Invisíveis Marias, Histórias Além das Quatro Paredes. Vou pedir para o Paulão focar aqui o livro, que é um livro onde você relata em forma de contos, né, as histórias pelas quais você teve que lidar no tribunal. Não é isso? Então, são vários tipos de violência as quais as mulheres são vítimas, e aí você fez uma seleção. Como é que você fez essa seleção desses casos? Bom, o projeto desse livro ele nasceu por acaso. Algumas histórias que eu vivenciei ao longo desses 11 anos de magistratura, elas acabavam me perturbando, mesmo após eu prolatar a sentença, eu ficava com aquilo me questionando, como será que essa vítima se encontra, será que fim que levou aquilo? E essas histórias, elas acabaram me acompanhando. Então, eu decidi, como até uma forma mesmo de desabafo, colocar essas histórias todas num papel, eu ia escrevendo, e um certo dia eu passei para uma pessoa próxima a mim, e essa pessoa leu essas histórias e ela se revoltou, chorou, e ela disse para mim assim, nossa, eu nunca imaginei que eu tivesse sofrido violência doméstica. E eu, quando jovem, eu sofri uma violência, ela se identificou com uma das personagens. Então, daí nasceu a ideia de transformar esses contos em livros e dar voz a essas mulheres, que elas possam se identificar. Como eu disse anteriormente, muitas vezes a mulher vive uma violência e ela nem sabe que ela é vítima. Sim. É muito comum a vítima confundir a violência com o amor. Achar que aquele ciúmes exacerbado, aquele cuidado nas roupas, aquela proibição de visitar a família frequentemente, de sair com as amigas, aquilo não se passa, não é mais do que um cuidado, quando na verdade é uma violência. É interessante isso, porque em geral as pessoas associam a violência à agressão física. Só que existem vários tipos de violência que são, inclusive isso que você está falando aí, existem vários tipos. Existe a violência sexual, a violência psicológica, que muitas vezes é muito sutil, que nem a mulher e nem o agressor percebem. Isso, a violência, nós temos a violência, além da violência física, a violência moral, a sexual, a psicológica, a patrimonial. Então, eu digo sempre que eu nunca vi nos dias, todos esses trabalhos que eu trabalhei, todos esses dias, nunca vi uma violência doméstica vir desacompanhada, seja ela qualquer, vir desacompanhada da violência psicológica. Elas estão sempre juntas, a psicológica com a física, Verdade. A psicológica com a sexual. Então, e quando ela existe tão somente a violência psicológica, aí é mais difícil ainda de se reconhecer como violência doméstica. É muito interessante esse seu relato, porque a gente não entende muito, né, como é que é o trabalho do juiz, que é um trabalho extremamente importante, assim como todos os outros, com certeza, mas ali você está decidindo sobre vidas, né? Sim. E você trazer esse relato de que, apesar da sua decisão ali, você ficar preocupada, né, como é que está essa mulher agora? Quer dizer, humanizar um pouco, né, esse papel do juiz, que muitas vezes a gente olha assim como algo tão distante e que muitas vezes tem que ter realmente, mas assim, você ter essa preocupação, mas é difícil você saber, na verdade, né, o que acontece depois da sua decisão, é praticamente impossível você ter esse retorno? Uma coisa que eu me coloco todos os dias, eu falo que eu não posso me desumanizar. Sim. Isso é importante na minha profissão, porque eu falo sempre assim, eu me recuso a trabalhar com números. Bacana. Porque não é mais um processo, é mais uma vida que eu estou lidando. É verdade. Então, e não é difícil eu saber o final dessas histórias, porque algumas eu fiquei sabendo na própria audiência, outras quando a gente foi intimar, sempre que sai uma sentença, a minha diretora, ela intima essa vítima da sentença, ela encaminha essa sentença, e algumas vezes ela entrou em contato por telefone, falando que ia encaminhar a sentença, e aí elas contavam, elas narravam como é que estava uma situação. Outras vezes elas voltavam mesmo ao fórum, quando elas recebiam a sentença, elas iam ao fórum, ao balcão, e aí ela falava, agora acabou mesmo, porque eu quero fazer isso, eu vou fazer assim. Então, saber é importante. E por conta disso, eu estou lidando com vidas. É verdade.
eu não posso deixar me influenciar por estatísticas. Sim. Porque é importante, sim, obviamente, a prestação jurisdicional, ela é eficaz a partir do momento em que existe uma resposta célere, mas ela também tem que ser eficaz. A minha resposta, ela precisa fazer diferença na vida daquela mulher. Com certeza. E de que forma esse livro, na sua avaliação, pode ajudar outras mulheres? Porque, pelo que eu entendi, o intuito é esse. Foi um intuito também de você, um certo processo terapêutico, porque, enfim, te fazia mal e realmente é muito difícil você lidar com a dor e com o sofrimento do outro. Você tem que ter uma estrutura psicológica, mesmo sendo juiz ou apesar de ser juiz, uma estrutura psicológica muito importante. E de que forma a senhora acredita que esse livro possa realmente ajudar outras mulheres? E o que as mulheres vítimas de violência, qual a recomendação da senhora para essas mulheres? Bom, como o próprio nome diz, a ideia é tornar visíveis essas mulheres, dar voz a tantas Marias. A ideia é mostrar a gravidade que ainda acontece dentro dos lares, porque as histórias, elas não são histórias fáceis de ler, são histórias que elas chocam, elas angustiam, você lê e quer dar um final diferente, a gente vê que nem sempre o final ele é feliz, muito pelo contrário. Então, a questão é dar visibilidade a essa violência, como eu disse no começo, que ainda é muito banalizada, muito minimizada pela nossa sociedade. Verdade. E o segundo ponto é que as mulheres possam ler, e aquelas que sofrem violência, que elas se reconheçam. Foi muito interessante que a minha avó, eu tenho uma avó de 91 anos, e ela leu, e aí ela brincou e falou assim, eu me vi em todas, eu só não apanhei. Ela falou assim, mas eu me vi em todas. Puxa vida. Então, como que isso repercute naquela mulher que lê? E é uma pessoa que ela nunca imaginou que também tivesse sofrido violência. É verdade. Ainda mais, talvez eu esteja errada, ainda mais falando há décadas atrás, Sim. onde talvez fosse mais banalizada ainda essa violência. Sim. Não é? Por conta de toda a realidade. As mulheres, enfim, não trabalhavam, dificilmente trabalhavam fora, ficavam mais dentro de casa. E aí, como é que foi a escolha desse título também? A gente percebe que teve todo um cuidado com a capa, com o título. É isso que você falou, quer dizer, trazer à tona. A sociedade precisa ver essa problemática. A sociedade também pode contribuir com esse problema? Sim, o que a gente observa é que a sociedade ela acaba contribuindo muitas vezes para a mulher ser revitimizada. Então, isso, quando a gente não dá voz às mulheres, quando a gente não ouve essas mulheres, quando a gente acaba banalizando toda essa situação. E a ideia para mim o nome Maria é muito representativo. Verdade. Todas as Marias que eu conheço são Marias com histórias incríveis, mulheres muito fortes. Eu tenho próximo a mim uma Maria que é um exemplo de mulher. E do Invisíveis é exatamente isso. Como nós mulheres ainda somos invisíveis muitas vezes na sociedade. E então, o Invisíveis, Marias, diz respeito a isso, diz respeito à invisibilidade que nós, mulheres, mesmo as que não sofrem violência doméstica, mas aquelas que têm toda uma dificuldade ainda profissional, no dia a dia, na nossa sociedade, ainda que acaba nos podando muitas vezes como mulheres. Com certeza, foi muito feliz nessa escolha. E agora a gente faz mais um breve intervalo. É bem rápido, não sai daí, eu espero você.